Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas análises de hoje, dia 16 de maio de 2021. Observando bem, no acumulado entre os dias 15, 14 e 13, nós vemos que toda essa região aqui no dia 15, mais centro-sul do país, apresentando um tempo seco, bem definido. A gente tem uma chuva ocorrendo também na região mais central, mas nada tão significativo. E a grosso modo o que a gente observa realmente é que as chuvas elas estão se mantendo entre a costa aqui norte do nordeste, a região norte do país e também aqui na faixa leste, do Brasil, principalmente aqui na costa leste do nordeste. O que acontece é que a gente tem aí um avanço das frentes. As frentes elas estão mais oceânicas do que continentais. Essas frentes acabam avançando em direção à África, ela está com a componente mais de oeste para leste, em vez de uma componente maior, por exemplo, de sul para a região equatorial. Então elas passam nessa componente marginal, chegam nos alísios do sudeste, só perturbam esses alísios do sudeste. Esses alísios acabam ganhando aí bastante umidade, desenvolvimento de nuvens. E quando você tem aqui, próximo à costa do Nordeste, a costa leste, você tem a convergência de umidade. Então, principalmente aqui entre o Recôncavo Baiano e a região aqui do Rio Grande do Norte, a gente tem a manutenção dessas chuvas nessa região. Mas ao norte, o que está atuando bem, que está ajudando a manter, são as zonas de leste e também a zona de convergência intertropical. Mas olhando um pouco mais acumulado de 3 dias, o que a gente vê aqui teve essa chuva boa aí entre os dias 11 e 14 na região sul do país, avançou um pouco aqui na costa do sudeste, e quando a gente compara aqui, a gente tem um bom acumulado entre a região norte, nordeste e parte da costa leste do nordeste do país. Região central realmente apresentando um tempo mais seco, e esse tempo mais seco avançando sobre o Tocantins e aqui a região do semiárido nordestino. Observando a previsão aí que nós temos para os próximos 7 dias, a gente vê que retorna aqui uma chuva mais na região sul do país. A gente vai ver já que quando a gente olha o modelo, que tem até 15 dias, nesse caso do modelo Cosmo, ele só vai ter um horizonte de 7 dias. Já o modelo GFS, por exemplo, o SMWF, ele tem algo aí de 10 dias a 15 dias. Mas a gente vê claramente que volta as chuvas aqui a atuar na região sul do país, principalmente entre o Rio Grande do Sul aqui e o sul do Paraná. Nos outros modelos a gente vê que essa frente ela acaba avançando um pouco mais, tem uma componente de jato de baixos níveis, e essa região aqui mais próxima à incremental de Itaipu, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Paraná, começa a apresentar um volume de chuva boa, principalmente na virada do mês, já lá para o dia 27, dia 28. E a gente tem a manutenção do estado das chuvas aqui, tanto na região norte do país, extremo norte da América do Sul, como aqui na costa leste do Nordeste. Observando agora, lá para o dia 16, o que está, aliás, lá para o dia 23, o que a gente vê em médios níveis de alta pressão, a gente vê aqui esse sistema de alta bem definido, provavelmente a atuação aqui da alta da Bolívia, nada mais do que o normal acontecendo nessa época do ano. Mas a gente vê claramente a frente aqui se posicionando, já chegando aqui lá para o dia 23, próximo entre São Paulo e o Paraná. E pode ser que esse sistema de alta ajude aqui a trazer também, ajudar a intensificar esses jatos de baixos níveis provenientes da Amazônia e fazer uma ligação com essa região e trazer uma chuva bem significativa, e tenhamos aí uma mudança nas vazões na região sul do país. Ora, a gente está começando a ver esse sinal, e ao longo dos próximos dias a gente tende a confirmar. Porque quando a gente olha os campos de pressão, a gente vê que não tem grandes variações. O que pode variar é o total pluviométrico, a intensidade da chuva, mas o fenômeno em si que vai provocar essa chuva, ele está tendo um sinal bem significativo e está mostrando que deve ter chuvas aí, retorno das chuvas da incremental de Itaipu e na região sul do país.
Observando que o modelo GFS está projetando no campo de pressão atmosférica, a gente vê que tem, né, esse trem de ondas passa uma frente, depois vem uma alta pressão, nada mais normal do que realmente acontece nessa época do ano. Porém, quando a gente vai lá para o final do horizonte, a gente vai perceber que aparece aqui um jato de baixos níveis que tem uma tentativa de acoplar junto com a passagem de uma frente. E isso é interessante porque que ó, dia 26, dia 27 baixa a frente, depois a gente tem outra frente, e lá aqui ó, pro dia 1º a gente vê ó, essa configuração aqui com uma frente associada pode sim trazer chuvas significativas no início de junho, na verdade na virada, né, entre o mês de maio e o mês de junho na região sul. E como a gente vai ter duas passagens de frentes anteriores, provavelmente o solo ele vai ficar aqui mais úmido do que está em comparação que tem hoje. Então a gente pode ter uma resposta maior dessa chuva na região sul e na incremental de Itaipu no início de junho. Observando a anomalia do geopotencial, a gente vê que o geopotencial realmente, né, ele tem um grau de significância bem significativo realmente aqui, mas na costa do Nordeste a gente vê que tem a atuação do sistema de alta pressão, ó, 591, 598, em alguns pontos chega até 594, que se representaria o acima de 5.900 dos outros modelos, mostrando que provavelmente a alta pressão subtropical ela deve se posicionar um pouco mais aqui ao norte. E ela deve atuar sobre aqui a região nordeste, né? Claro, ainda deve continuar tendo alguma chuva, porém as frentes, à medida que elas forem avançando, elas tendem a ficar realmente mais posicionadas sobre a região sul. E pode ser que nesse mês de junho a gente comece a ter uma mudança de estado, voltando ao padrão de normalidade da atmosfera, com chuvas mais concentradas realmente na região norte e nordeste do país e chuvas bem definidas aqui na região sul, que é o normal acontecer essa época do ano, com essa região mais central do país apresentando um tempo seco. Nesse primeiro momento que a gente está saindo, a gente não estava tendo chuvas tão significativas na região sul, mas já que o Laninha está enfraquecendo, a gente já começa a ter a atmosfera mudando para um estado mais de neutralidade, o padrão que deve ter aí pelo menos no início de junho, chuvas mais concentradas realmente na região centro-sul, pegando bem aqui o centro-sul do Mato Grosso do Sul, centro-sul de São Paulo e os estados da região sul do país. Quando você olha os mapas de climatologia, você vê que tem um núcleo bem definido de chuvas nessa região aqui e outro bem definido aqui mais ao norte da América do Sul. Olhando agora a projeção do modelo GFS, a gente vê que até o dia 24, mais ou menos, 23, 24, dia 20, dia 21, agora 22, começa a aparecer a chuva na região sul, traz essa chuva significativa, mas como o solo, depois do dia 26, dia 27, permanece aqui, avança até a região. Lá para o dia 30, a gente tem a intensificação desse jato, pegando bem aqui a região incremental Itaipu. Como a gente tem uma sequência boa de chuvas, então essas duas primeiras chuvas, essa do dia 22 e dia 23 e depois a do dia 27, não devem trazer grandes mudanças aqui na região sul. Claro, vai molhar o solo, vai ter um aumento, porém essa chuva aqui do dia 30, se ela persistir como sinal, o que é que acontece? Ele vai encontrar o solo já bem mais úmido na região incremental Itaipu e na região sul. Então pode ser que a resposta da vazão seja muito maior do que esperado para se comparado, né, para essas duas primeiras frentes que tem. Então você tem uma sequência boa de chuvas em um intervalo aí praticamente de 8 a 10 dias, pegando bem a região sul incremental Itaipu, e claro que o modelo vai ter que dar uma resposta para isso, porque ele vai enxergar uma melhoria bem significativa. Olhando a questão da temperatura, a gente continua tendo aí, né, aquela questão do aumento da temperatura no final do mês aqui, mais na região central do país, pouco aqui na região sul. Por enquanto ele tem essas frentes passando, entrando uma massa de ar mais fria, mas a gente já começa a ver que a partir do dia 20 tem um aquecimento maior, depois do dia 24 avança outra frente, mas ainda continua, depois do dia 27 avança outra frente, fica frio na região sul, mas continua aquecido aqui, mas na vanguarda da frente, né? Na frente da frente fria. Então a gente tem essa continuação e é o que a gente espera aí que aconteça ao longo dos próximos dias. Olhando a questão de armazenamento de água no solo, a gente tem, né, uma diminuição desse armazenamento, mas lembrando que aqui
O nosso horizonte de previsão vai até o dia 19, então esperado, né, até porque as próximas chuvas na região sul elas começam a partir do dia 22, dia 23. Então a gente tem aqui esse armazenamento praticamente se mantendo até o dia 19 com a leve redução. Porém, o que pode acontecer? A gente já vai ter essa primeira chuva agora, do dia 22, com armazenamento da região sul aí na casa dos 60%, 50%, 60%. Não está tão seco como essa região aqui, mas da incremental de Itaipu. Então a gente pode ter aí uma resposta bem maior dessa primeira chuva e depois na sequência na chuva do dia 27 e chegar, por exemplo, na chuva da virada do mês, lá para o dia 29 e dia 30. Essa região aqui sul já com solo bem úmido e essa região aqui da incremental de Itaipu com o solo já umidificando, né, na casa aí de 50%, por exemplo. Então você tem uma resposta maior das vazões e consequentemente uma AENA respondendo bem aqui na região sul e parte do sudeste. Então você tem um aumento significativo aqui na região sudeste e na região sul a AENA, por exemplo, pode acontecer período, né, que a gente chama de explosão da AENA no sul. Ele aumenta muito rapidamente e bate aí, por exemplo, 10, 2 GB em alguns dias ou até mais. Mas a gente tem que acompanhar para ver realmente o que deve acontecer. Mas isso só vai se dar a partir do dia 23, dia 24, quando a gente tem a passagem da primeira frente. Observando o que a gente tem aqui, né, quadrilátero dos reservatórios, Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba Grande, as bacias, apresentando redução de chuvas e deve continuar ao longo dos próximos dias. Bacias do Xingu, Belo Monte, Tocantins também, aqui Tucuruí apresentando redução de chuvas, a gente começa a ver um decaimento maior. Região Sul deve apresentar aumento das vazões aí ao longo dos próximos dias, mas nada tão significativo, porém, a partir do dia 23 e dia 24 esse aumento pode ser maior. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que tem essa chuva acontecendo na região ali centro-norte da Bolívia, mas claro que agora está ficando cada vez menos intensa essa chuva e a tendência é que a gente tem aí a manutenção ou uma diminuição, em alguns momentos um aumento fraco gradativo das vazões, mas também nada tão significativo. Eu acredito mais que a gente tenha uma manutenção ao longo dos próximos dias, mas pode ser que daqui a 15 dias a gente tenha uma diminuição maior do que está observando nesse momento. E olhando aí os modelos que o ONS trabalha, né, o SMWF modelo europeu, ele já mostra aqui, né, como eu tinha falado para vocês, entrou no horizonte de 10 dias, ele já está mostrando essas chuvas mais concentradas aqui avançando sobre a região sul do país, o ETA 40 também e o GEFS também. Se a gente comparar o previsto com o observado dos últimos 30 dias, o SMWF é que está tendo a melhor destreza, o melhor skill, ele está mais próximo do que foi observado. Então a tendência é que o ETA 40 e o GEFS, aos poucos, né, eles migrem para algum cenário bem parecido com o modelo europeu. Mas acompanhar para ver o que vai acontecer. Mas se realmente lá, tá lembrando que aqui é o horizonte até o dia 26, ou seja, ele está pegando apenas a passagem da primeira frente, que é lá para o dia 22, dia 23, e o início da segunda, né, que é a partir do dia 26. Quando esses 10 dias tiver o horizonte até, por exemplo, o 1º de junho, provavelmente esse acumulado aqui de precipitação ele vai ficar um pouco maior, até porque você tem aí uma sequência da passagem de 3 frentes em um intervalo de 10 dias. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.